coração bondoso. Tá? Tá, deixa eu tirar. Um coração bondoso. Um coração bondoso. Leitura da palavra. Muito bem, queridos, nós vamos ler agora o capítulo 10, versos 16 a 20, e estaremos fechando a questão da praga dos gafanhotos. Nós ontem falamos, mas eu disse que íamos falar nesse mesmo texto 2 vezes para que você compreenda bem. Vamos lá. Êxodo 10, 16 a 20. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que me perdoem meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel ir. Olha só o verso 16. Como é bonito isso. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus. Mais lento. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. E contra vós. Vai. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Sim. Que coisa linda você vê que Faraó disse, gente, chama Moisés, chama Arão e diz assim, olha, é o seguinte, eu pequei, orem por mim. Agora, olha como é que ele chama a praga dos gafanhotos, de morte. Essa morte que entrou entre nós, porque a devastação, ela foi tremenda, ela foi horripilante, ela foi um estrago tremendo para a economia do Egito. Então, Faraó, ele chama Moisés, chama Arão e diz, gente, é o seguinte, eu pequei, eu errei, orem por mim, eu sou isso mesmo, olha, me ajudem, que coisa linda, mas tudo só aparência. É sobre isso que eu quero falar, só aparência. Isso aqui, na verdade, são as emoções de Faraó, as emoções diante da crise, diante do problema, diante da situação que se vislumbrava
ali no Egito, ele viu o estrago, ele viu a economia indo pelos ralos, ele viu a mão de Deus, ele viu a morte. Quando ele viu a morte de perto, ele chama Moisés e faz um discurso lindo. Eu pequei, eu errei, eu sou assim mesmo, essa minha teimosia, essa minha falha, me ajudem. Só que vocês devem analisar o seguinte: tudo era só aparência. Por isso que Jesus Cristo disse que não é bom colocar vinho novo em odres velhos, nem tentar fazer remendo, ou seja, colocar vestes novas em vestes velhas. Não adianta, a ruptura fica maior. Ou seja, você tem aqui um faraó que se arrepende na emoção, um faraó que se arrepende de aparência, um faraó que se arrepende pelo sentimentalismo, pela fachada. Isso é triste. Quantos na igreja não vivem de aparência? Quantos na igreja, em um culto, em um final de semana, diante de uma mensagem empolgante, de uma história linda, ele não se emociona, chora? Isso não vale. Com Deus não vale uma emoção de aparência. Às vezes tem irmão que diz: pastor Zé, o senhor é contra as emoções? Não, de jeito nenhum. Eu sou a favor das emoções, mas emoções que possam brotar de um coração transformado, de um coração que conhece a Deus e que se rende a Ele em espírito e em verdade. Faraó era um pecador como qualquer outro, só que Faraó aqui, ele não se rendia. Diante da crise, diante do problema, ele via toda a situação, ele tinha o lado racional dele, mas ele pedia oração, ele pedia perdão, ele pedia para clamar a Deus, apenas de aparência. O seu arrependimento era simplesmente uma emoção, era simplesmente uma reação diante da crise. Vocês se lembram que uma vez eu falei aqui daquele irmão, daquela irmã que fica dizendo assim: olha, me perdoa, eu estou aqui nessa luta, quando ele está em uma doença, quando está em uma crise financeira, uma crise no casamento, aí de imediato procura buscar a Deus, mas não há um arrependimento sincero. Vocês se lembram de Mateus 3,8? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não pode ser mera aparência. Vamos ver aí Hebreus 12:17. Não pode ser de mera aparência. Não pode ser apenas de fachada, de sentimentalismo. O faraó tinha a sua razão, ele tinha o seu pensamento, ele viu a situação, ele chamou a praga de morte. Ele não era um ser irracional. Só que quando a crise passava, quando a luta passava, quando o aperreio passava, ele não queria saber de Deus. Por quê? Ele estava buscando a Deus apenas para sair de uma crise. Ele estava buscando a Deus apenas para sair de uma situação. Quantos não estão procurando uma igreja apenas para solucionar uma crise? Apenas para, não, eu quero que Deus resolva o meu problema com meu marido, com meu esposo. Eu quero que Deus resolva o problema com meu filho. É como se Jesus fosse uma clínica de recuperação. É como se Jesus fosse um banco. Eu quero que Jesus resolva o meu problema financeiro. Aí a pessoa diz assim: pastor Zé, o senhor está dizendo que as nossas causas, elas não podem ser levadas a Deus? Sim. O próprio Moisés foi aconselhado por Jetro: as causas menores você deixa com o povo, com os líderes, e as maiores apresente a Deus. Mas ali estava falando de pessoas que conheciam a Deus, que não estavam tentando barganhar com Deus, que não estavam tentando chamar a atenção de Deus por causa de um problema. Não, veja a diferença. Aliás, Deus não quer que você sirva a Ele por troca de alguma coisa. Ele quer que você sirva a Ele, você reconhecendo que é um pecador miserável, que é um ser desprezível e que só pela graça de Deus em Cristo Jesus você pode receber o perdão. É para isso e é dessa maneira que você tem que se voltar para Deus.
Faraó, mera casualidade, meras circunstâncias. Eu já falei aqui daquele irmão que brinca com Deus, não quer saber de Deus, mas aí o médico diz: amanhã você vai ter que se operar. Aí ele vem ao pastor: pastor, olha aqui por mim que amanhã eu vou me operar. E aí pronto, ele fica crente, mas no outro dia, depois que ele sai da cirurgia que está tudo certo, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de Bíblia, ele não quer saber de comunhão. Vocês se lembram que eu falei aqui desse amor de aparência? Como é que diz Hebreus 12:17? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Mas como é que pode? Aqui falando de Esaú, não é isso? Como é que pode? Ele busca com lágrimas e Deus não atendeu, mas ele não chorou. Eu li de um autor, Edson Queiroz. Edson Queiroz diz que tudo dele era chorar. E ele disse que dizia para Deus: Senhor, eu vejo tanta gente pregando, chorando, eu queria chorar. E Deus disse para ele: para mim mais vale um coração quebrantado, sincero e verdadeiro do que lágrimas. Então há muita gente que apela só para as emoções. Nem toda lágrima, nem todo pulo, nem todo grito é na verdade uma reação sincera. É uma reação sincera. E deixa eu dizer mais: Deus não está interessado no teu grito, no teu pulo, nas tuas lágrimas. Ele está interessado em um coração comprometido e sincero. Sabe quem é que vai dizer isso? No capítulo 2, o profeta Joel. Ele diz: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Há muitos que rasgam as vestes, se cortam como os profetas de Baal, gritam como os profetas de Baal. Mas não há uma conversão sincera, não há uma mudança de vida. Então é isso que é interessante. Esaú buscou com lágrimas, não é isso? Buscou com lágrimas. Mas eu pergunto, essas lágrimas, quando ele buscou com lágrimas, eram sinceras? Não, porque Deus sabia que ele era profano, que ele era adúltero, ele era fornicador. Ele não era um homem sincero. Então tem muitas pessoas que banham o altar de lágrimas, mas que na verdade o coração não é sincero. Gritam por Deus quando estão na prova, na luta, mas não querem um relacionamento cotidiano com o Senhor. Então, Faraó parece lindo. Faraó diz para Moisés: olha, orem por mim, intercedam por mim, eu pequei, eu errei, me ajudem aqui. E aí pronto, mas na hora que a crise saiu, que Moisés orou e veio o vento e tirou aquela praga, ele não quis mais saber de Deus. Só aparência, só fachada, só ilusão. Tem muita gente cantando, só fachada. Tem muita gente pregando, só fachada. Tem os homens sinceros? Tem. Tem as mulheres sinceras? Tem. Tem os cantores sinceros? Tem. Mas muita gente está só no sentimentalismo, né? Só no sentimentalismo. O pastor, aliás, o teólogo Charles Hodges diz uma coisa interessante quando ele fala sobre o lado místico. Ele diz: a nossa crença não é como aquela, fecha os olhos e sinta Deus. Não, a nossa crença é: a palavra diz, a palavra fala, a palavra explica, a palavra está falando assim. Essa é a nossa crença. Não adianta eu chegar aqui, feche os seus olhos e comece a sentir, e comece a entrar no clima. Não existe clima. Com Deus numa fachada, ou tu é ou não é, ou tu entra ou tu sai. Pronto, não tem essa. E aí vocês podem observar claramente que Faraó, ele vai se tornar um modelo, um paradigma, no qual Deus vai manifestar o seu poder, porque ele é falso. Faraó é de aparência. Faraó rejeita os milagres de Deus. Faraó zomba de Deus. Faraó zomba de Moisés. Faraó zomba de Arão. Mas na crise, quem lê esse versículo aí, o versículo 16 e o 17,
É lindo, gente, olha, orem por mim, gente, eu preciso de Deus, eu preciso, vocês sabem, tem irmã que chega para mim e diz, pastor, eu estou na luta, eu preciso de Deus. Aí quando a luta passa, pronto, ela não pisa na igreja, não lê Bíblia, não se consagra, ou seja, amor de aparência, amor de fachada, chuva de verão, não é isso? Chuva de verão, só fachada. Olha, quando você abre a sua Bíblia, irmão, às vezes você diz assim, pastor Zé, você é duro. Não tem nada de duro, é a Bíblia. O problema é que tem gente que não estuda a Bíblia. Deus chamou para Abraão com quase 100 anos de idade, Deus chamou para Abraão, depois do caso de Agar, aí ele diz no capítulo 17 primeiro, Abraão, anda. Vocês sabiam que esse verbo andar, aplicado lá em Efésios, é o mesmo verbo para falar de uma criança que está aprendendo a andar? Você tem que aprender a ter relacionamento com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha, com quase 100 anos, transliterando melhor aqui, parafraseando melhor, ele diz, Abraão, crie vergonha, tu já vai fazer 100 anos e ainda está com o costume do povo da terra? Se tu queres a minha aliança, anda na minha presença e ser perfeito. Então, aqui Deus estava fazendo isso com o faraó. Queridos, meditemos nisso e atentemos para a palavra de Deus, né? Então não adianta a pessoa estar com a aparência só de fachada. Pronto. E aí eu já falei aqui uma vez, tem irmão, pastor, e aquela pessoa que não serviu a Deus, mas na hora da morte ele buscou, eu não sei. Porque enquanto tinha vida ele não quis desenvolver relacionamento com Deus, só naquela hora da crise, só naquela hora da morte, é uma coisa muito pesada. Sabe o que é melhor? É você procurar andar em comunhão com Ele 24 horas. Por isso que o apóstolo João, ele diz assim, no verso 7, capítulo 1, verso 7, na primeira epístola. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, é andar na luz. É andar na luz, não é andar na bagaceira, no pecado. Aí na hora que vem uma crise, aí volta para Deus. Aí na hora que a crise passa, aí se dizia. Na hora que a crise... Isso não existe. Quem conhece a Deus de verdade, busca relacionamento com Ele. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, é impossível aquele que de fato foi iluminado, ele viva nessa vidinha, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não existe essa.